Bem-vindos a esta série sobre família. Estou aqui com alguém muito especial, que é meu primogênito, Peter. Herança do Senhor são os filhos. E que momento precioso foi o momento em que eu me tornei mãe. Quando eu vi aquele presentinho vindo de Deus, e assim, olha, e Deus tinha me dito que ia ser um menino, tinha dito pro pai dele, na verdade, tinha mostrado em visão. E depois, quando eu fiz a ultrassonografia, naquele tempo não tinha o exame antes, e eu vi que era um menino, gente, foi o dia mais feliz. Eu sonhava. Então, assim, de verdade, é um sonho realizado, né? Esse filho. E esse filho é uma bênção. É uma bênção. E assim são os nossos filhos. Divulgue essa mensagem para famílias. Divulgue essa mensagem para quem valoriza a família e quer abençoar as famílias. Porque a palavra do Senhor diz que a herança do Senhor são os filhos, de inestimável valor. E que valoroso é esta presença do amor de Deus em nosso meio. E gostaria, olha só, o que fala aqui em Josué 24:15, que é um dos maiores presentes que nós temos. Eu e minha casa servimos ao Senhor e continuaremos servindo em nome de Jesus. Não é verdade, Peter? Fala um pouco de ti, meu filho. Certamente, como já foi apresentado, sou um filho muito amado, por uma mãe muito amorosa, por um pai muito amoroso, pelo Papai do Céu, que é o mais amoroso de todos, certo? E com certeza, nesse mundo que vivemos, é tão raro poder ver uma casa e uma família que serve ao Senhor de todo o coração, com todos os membros como centro. E apesar de eu ter muitos privilégios materiais, ter muitos privilégios em tantos sentidos, eu realmente acredito que, além do amor que eu recebi, o maior privilégio que eu tive foi de crescer numa casa onde todos adoram ao Senhor, onde isso realmente foi o centro, foi o epicentro e ainda é o alicerce da nossa família, sempre foi Jesus. Amém. E assim Amém. eu caminho os meus dias fazendo com que esse seja o centro do meu futuro também, da minha família, e que assim por conseguinte seja. Amém. Não, e é tão lindo. O Peter tem 21 anos. Ele, assim, ele é uma mente brilhante, uma mente privilegiada. Ele é autodidata em línguas, em inglês. Ele hoje é professor desde ali, né, 18 anos. Ele começou a trabalhar e fez uma prova de proficiência e saiu excelente. Melhor nota do que onde ele trabalhava, ele tirou. Então ele tem muita facilidade. Ele faz ciência da computação e tem facilidade em programação, em, assim, claro, a gente entende que a inteligência vem, mas é preciso a dedicação, né? Não adianta uma inteligência sem a dedicação, sem os estudos, sem estar fazendo uma faculdade, sem, enfim, buscar aprimorar. Assim nos instrumentos. Ele é realmente assim, muito habilidoso. Ai, ele vai sair daqui cheio, né? Mas é a realidade. É a realidade, né? Glória ao Senhor por isso, como nós falamos, com muita humildade, mas também entendendo o que é fato, que a bênção que o Senhor tem dado. Então, essa questão de habilidades instrumentais, hoje ele está no louvor, glórias ao Senhor, ele também dá aula de música. Então, mas, Peter, a inteligência, tudo bem que é importante, a gente entende, mas não adianta sem a organização, a determinação. O que você fala para os jovens, né? Você é um jovem de 21 anos, o que você fala para os adolescentes, jovens, enfim? Eu sou professor, apesar de ser muito novo, e você também é, muito mais tempo que eu. Sim. E quem é professor já viu muitos alunos que, sabe, são exemplares, apesar de não pegarem tão fácil um conteúdo, não ser de primeira. E o oposto também. Pessoas que
tem facilidade, mas simplesmente não tem qualquer esforço para com aquele conteúdo, para com aquela matéria. E é muito frustrante ver isso, principalmente você conseguindo ver o espectro geral que é uma sala de aula, que é a educação. Então, é algo muito real, que tem gente que é inteligente e esforçada, glória a Deus por eles. Faz a parte deles, né? Exatamente. No que cabe a eles. Mas, como professor, também é extremamente complicado ver um potencial perdido. Verdade. Potencial perdido. Exato. E é o que a gente tenta fazer com que, na vida, nós possamos ajudar outras pessoas. E isso também foi algo que eu sempre fui ensinado, né? Que a gente consiga propulsionar os outros. E é algo tão importante. E eu acredito que para os jovens hoje em dia, aí a gente entra num espectro muito grande, a gente entra numa linha de ideias que também abrange muitas coisas, mas hoje em dia é mais difícil do que nunca ser produtivo e é mais difícil do que nunca realmente se pôr em uma situação onde você tem uma direção clara, eu acredito, por causa de redes sociais, TikTok, enfim, tantas coisas tentando puxar a sua atenção. Hoje todas as companhias do mundo querem a sua atenção. Então, eu vi uma estatística que eu não lembro exatamente os números, mas em comparação a 20 anos atrás, a quantidade de advertisement, a quantidade de anúncios que a gente via num dia era de 80 a 100, eu acredito. E hoje a gente vê mais de 1000 anúncios por dia, o que é muito louco, mas a gente, realmente, se a gente está vivendo num meio social urbano, sempre algo quer puxar nossa atenção, sempre algo quer que a gente olhe para aquilo, que a gente consuma aquilo, que a gente esteja direcionado àquilo. Então, até nisso Jesus está incluso, sabe? Se você tem uma vida que é direcionada por Jesus, você, sem querer ser político, mas você tem uma mente conservadora que está direcionada a valores concretos e a ideias bem estabelecidas, a partir disso, tudo se estabelece bem, entende? Então, como é que é o versículo de... me siga e as demais coisas serão acrescentadas? Buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Em Mateus, né? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Então, diante de tudo, as distrações tentam impedir que realmente a capacidade que o Senhor depositou em nós e depositou nos jovens e num filho do Senhor, né? Como é o Peter, o Paulo, meu outro filho, como são nossos filhos, como essa geração de jovens. Então, as distrações tirar o potencial para quê? Para não desenvolver, porque eles são a herança bendita e aqueles que vão realmente vir a ser os estrategistas, aqueles que vão ser usados em ousadia, em nome de Jesus, para poder ser referência para essa geração que tanto precisa de pessoas que sejam referência. Então é um tempo que precisa sim e desenvolver o potencial que tem em Deus, para Deus, na sociedade, para si mesmo, né? Com recursos, podendo ter sua família. Igual outra coisa linda, né? Que a gente sabe que é algo que termina sendo herança. O Peter sempre almejou, tipo, eu quero ter minha família, né? Eu quero construir uma família. Então isso também é um legado, porque famílias fortes constroem uma sociedade forte, né? Um reino forte. Então é um privilégio poder estar buscando ao Senhor e buscando desenvolvimento integral, né? E realmente a família é a base para isso. Então nós oramos juntos, não que não tenhamos problemas, né? Às vezes acontece no nosso dia a dia essa questão relacional também, que é outro ponto que nós podemos falar. Porque a questão da honrar e valorizar a família, né? Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. É o primeiro
mandamento com promessas, com uma vida longa. Então, essa questão da honra. E pais, não ireis vossos filhos. Então, a gente entende que nós já tivemos conflitos, e não poucos, e sei que vamos continuar tendo, somos uma família, nos relacionamos, né? Mas existe algo que quando nós entendemos que nós passamos do ponto, né? Ainda mais o filho agora, nesta fase, porque eles vão se desenvolvendo, vão tendo a sua personalidade, as suas vivências, suas decisões, né? E nós tentamos induzir e continuar, né? Direcionando pela experiência e maturidade que temos, mas eu sei que a gente erra por vezes e pode errar no relacionamento, mas para isso existe o perdão, né? A gente se perdoa e a gente tem um coração limpo um para o outro. Então, essa questão do relacionamento. O que você pode falar do relacionamento entre pais e filhos, né? No mundo atual? Eu, mais uma vez, sou muito privilegiado por estar onde estou, na família que estou. Então, para mim, é muito fácil honrar meus pais. Porque é uma via dupla. Então, eles sempre me honraram, minhas decisões, sempre respeitaram, sempre me orientaram, mas, sabe, livre-arbítrio, com muito respeito e muito amor. E para mim sempre foi muito fácil respeitar a eles, respeitar o que eles me orientavam a fazer. E apesar de eu saber da dificuldade que é em outras famílias, que nem sempre é fácil, por vezes é quase impossível honrar um pai que não faz questão nenhuma de ser um bom pai, ou enfim, eu entendo, mas ainda assim, até hoje, em meus 21 aninhos que eu estive aqui, sempre vale a pena honrar sua família, sempre vale a pena seguir o que o Senhor espera da gente. E por nós, nem sempre porque outra pessoa merece, nem sempre porque, enfim, você tem que perder algo para ela ganhar, mas pelo contrário. Você ter um coração sem peso, sem fardos, é algo que só Jesus oferece e que... E assim, entre pai e filho, eu digo principalmente de mim, né, que sou mãe. É um amor incondicional, né? A gente entende que é um amor incondicional. Porque Colossenses 3,14 diz que, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, né? Eu creio no seu amor por mim, mas, assim, é um elo, né, que o Senhor coloca. Então, é muito importante administrar este amor e cuidar deste amor e gerenciar esse amor, esse respeito, né? Bem como o Peter disse, é um respeito mútuo, mas precisamos, sim, estar investindo e crendo que Deus tem isso para nós, né? E sempre. Ele está aqui, pequenininho. Outro dia eu estava passando ali no vizinho e eu vi 2 irmãozinhos e lembrei deles. Meu Deus, que nostalgia. Nenhum dos dois estava em casa. Eu cheguei em casa e falei, amor. Aí uma criança falava pro outro, um de fraldinha e outro, eu lembrei dos 2 pequenos. Aí um falava assim, amigo, igual vocês faziam quando eram pequenos. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, que saudade. Só que ao mesmo tempo é uma alegria ver eles nessa fase, né? É uma fase maravilhosa, de descobertas, de crescimento, de conquistas, vendo ele assim, em momento pleno, usufruindo do seu potencial e usando o seu potencial, sendo um trabalhador, tudo mais, né? Colaborando e tendo projetos grandes. É o início de um grande projeto em nome de Jesus na sua vida, né? Porque você tem lutado por isso, tem se esforçado. Então, nós vemos que como é maravilhoso, e é como ele disse, talvez nós tivemos tantos problemas lá fora com outras pessoas também, né? Mas não é pelas pessoas, né? Mas é realmente para a gente estar com o coração limpo, aberto e podendo estar receptivo ao Senhor, estando com o coração limpo, sem ficar guardando nenhum peso de mágoa ou circunstâncias, né? E orar sempre uns pelos outros. Mamães, papais, orar sempre, né? Não importa a idade. Eu sei que depois você vai estar ali com a sua casa, casado, né? Com os filhos lá. Mas eu vou sempre estar orando. A gente sempre está orando, né?
A gente sempre está orando. Eu tenho minha mãe lá em Goiânia, longe, meu irmão, minha irmã. Eu estou orando. Então a gente sempre está orando uns pelos outros, né? Filhos, ore pelos seus pais, né? Abençoe os seus pais. Pais, imponham as mãos, porque é autoridade. A gente tem que entender que é autoridade. Eu abençoo o Peter, em nome de Jesus eu abençoo, porque eu sou autoridade como mãe. Quando ele casar, ele vai ser autoridade da esposa, ele impõe a mão sobre a esposa não impõe a mão sobre ele, sabia disso? Então, autoridade. Então, orar sempre uns pelos outros. E por isso, divulga essa mensagem que nós vamos estar orando pelas famílias, orando pelos filhos, orando pelos pais. E nós vamos fazer isso nesse momento. Convide alguém, inscreva no canal e fale para alguém entrar aqui para orar por a sua família também. Então, nós vamos orar nesse momento, nós dois. Meu filho amado, eu vou orar por ti. E depois você ora pela mãe. Senhor, eu coloco meu filho e coloco assim cada filho representado aqui diante de ti. Eu declaro a bênção, o poder, a glória, a unção, a prosperidade. Eu libero ele para prosperar. Eu libero ele, Jesus, para crescer, para ser ungido. E onde ele colocar as mãos, estar bem. Uma unção, Pai, que quebra todo jugo, e tudo que o Senhor tem para ele prosperará, e ele usufruirá do melhor desta terra e será um grande homem no teu reino, um jovem de acordo com o teu querer. Capacita ele, abençoa a vida dele em todos os aspectos: emocional, relacional, físico, espiritual, profissional, financeiro. Tudo lhe vá bem, decisões que venham de ti sobre ele, escolhas sábias, Senhor. Cuida dele, livre das distrações, para que ele verdadeiramente venha produzir, e produzir 40, 80, 100 por um, Senhor. A prosperidade, a glória, o cuidado e o livramento de todo mal, Senhor, sobre a vida dele. Em nome de Jesus, assim como sobre cada filho que está ouvindo aqui. A bênção do Senhor entre nossas casas e nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai orar pela mamãe e vocês, filhos, vão orar pelos seus pais. Senhor Deus, eu agradeço por aqui estar com minha mãe, pela oportunidade que eu tive, que tantos outros tiveram, de poder receber o seu amor através do amor de suas mães, seus pais. Eu peço que o Senhor aguarde, que eu possa ter a oportunidade, que o Senhor possa retribuir todos os favores que ela fez a mim, a todo o amor que ela me ofereceu, mas que ela entregou ao mundo, que ela possa, através da sua graça, poder ser muito abençoada até os fins de seus dias, que serão muitos, que ela possa vivenciar ainda muitas maravilhas que ainda não experienciou, que eu possa contribuir para que isso aconteça. Eu peço que o Senhor, através dela, faça com que o meu lar seja abençoado, de meu irmão, de seus filhos espirituais e filhas. Amém. Eu sou grato, Senhor. Somos gratos pelo seu Espírito que flui entre nós, que flui ao nosso redor e dentro de nós. Amém. Eu agradeço imensamente pelo Espírito de Deus que existe nessa família. Em nome de Jesus. Te Amém. amo muito, 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 muito. Você é um presente do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. São presentes do Senhor, né? O legado está aqui. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Bênçãos do Senhor sobre ti. Em nome de Jesus.